Aleluia, 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 bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem o nosso pecado. Comemoramos hoje a solenidade de São Bento. No Evangelho nós vimos que Pedro pergunta a Jesus: nós deixamos tudo e te seguimos, que havemos de receber? E é próprio São Bento, ele deixou a sua vida, como muitos outros eremitas, para viver numa caverna, sinalizando assim que aquilo que ele espera não são os bens desta terra, não são as riquezas desta terra, mas aquilo que Jesus disse: terá como herança a vida eterna. E próprio é isso que leva São Bento a deixar tudo e ir para viver numa gruta, num deserto, a princípio. E depois, como vieram discípulos para viver com ele, ele começa a formar um mosteiro, começa a formar uma regra. Mas esta regra serve para quê? Para buscar próprio esta herança eterna, não a herança aqui da terra. Bento é um santo que não é tão exaltado pelos seus milagres, pela sua grandeza de coisas extraordinárias que fez em vida, mas ele é exaltado pela sua regra, por aquilo que ele escreveu, pela forma de vida que ele colocou
para que as pessoas pudessem, dessa forma, viver a santidade, buscar viver a vontade de Deus, buscar viver os mandamentos de Deus, cumprir os preceitos de Deus. Esta é a grandeza que nós vemos em São Bento. Os milagres, as coisas que ele fez, que também são boas, são grandes, mas a gente acaba deixando de lado, porque tão grandiosa foi a forma de vida que ele formou, que os milagres ficaram um pouco mais deixados talvez de lado. Porque se forma o homem nessa proposta de vida, de buscar esta herança eterna, esta vida eterna. E diante de uma ociosidade, onde o homem às vezes se deixa levar pela preguiça, pela avareza, por tantas coisas, e acaba não sendo uma pessoa prática, acaba se levando também, levando hoje, diríamos, por uma certa depressão. São Bento, ele diz que o homem deve rezar e trabalhar, orat et labora, para vencer próprio as suas limitações. Ele deve ser uma pessoa regrada, uma pessoa que não deve ficar somente rezando o dia inteiro, mas ele deve também trabalhar, ele deve encontrar os motivos pelo qual está vivendo. Não ser uma pessoa sem esperança, sem motivos, mas próprio buscando esta herança eterna, ele deve viver trabalhando e rezando. Ele deve ser regrado, para não só trabalhar e não só regrar. Não, porque se você trabalha e trabalha muito, você pode fugir de muitas coisas, fugir da sua realidade, fugir daqueles conflitos interiores que você tem dentro de si. Às vezes o trabalho pode se tornar uma fuga para não se converter, não se purificar, para não se tornar aquilo que Deus deseja, para não enfrentar a sua realidade. De fato, hoje nós vemos que o mundo, ele se tornou muito ativo, ficou muito dinâmico. Uma notícia que acontece aqui no Brasil, imediatamente já chega do outro lado do mundo. Mas não só as notícias. É um ativismo desenfreado. O homem trabalha sem poder rezar, sem poder meditar sobre a sua vida, sem poder pensar naquilo que está fazendo, sem poder refletir na direção que ele está caminhando. Por isso, precisamos, nós cristãos, sabermos regrar a nossa vida. Porque existe o momento do trabalho, porque o trabalho, ele edifica o homem. O trabalho, ele traz a dignidade para o homem. Mas só o trabalho pode me levar à perdição. Pode me levar para um rumo que me leva para a perdição. E muitas vezes é mais fácil trabalhar demasiadamente do que enfrentar próprio a nós mesmos, os nossos conflitos, a nossa miséria. Às vezes é mais fácil trabalharmos o dia inteiro do que procurarmos nos dedicarmos à educação das crianças, a estarmos com os filhos.
a se fazer presente na família. Às vezes é mais fácil fugir no trabalho do que procurar se converter, lutar contra o pecado. E São Bento vem mostrar próprio isso, que é preciso trabalhar, mas é preciso também se colocar em oração. É preciso também escutar essa voz de Deus, porque nós não estamos aqui para buscar as heranças deste mundo, as riquezas deste mundo. Porque as riquezas deste mundo permanecerão aqui. Nós estamos aqui para buscar a herança eterna, a promessa de Deus. Por isso precisamos dosar a nossa vida, com salmos, como diz a leitura, com hinos, cânticos espirituais, com ação de graças, com trabalho. Mas tudo de uma forma ordenada, para que possamos viver bem nesta vida e deixar aos nossos filhos uma herança eterna. Que sentido nós damos aos nossos filhos? Trabalhando dia e noite para conseguir uma vida supostamente melhor, para conseguir uma vida de luxo. Que sentido tem? Quantas famílias que deixaram para os filhos heranças e que deixaram também, além da herança, uma briga entre a família, entre os filhos, que deixaram famílias buscando próprio a riqueza, uma querendo o mal da outra. E é isso que nós estamos caminhando, estamos buscando. É isso que o mundo está propondo. Porque o mundo não se interessa nada sobre a sua alma, sobre a alma da sua família, sobre o bem, o seu bem. Porque o único que se importa é o próprio Cristo. E nós damos atenção a tantas pessoas, mas se esquecemos de olhar para trás e olhar para esses santos que a Igreja nos coloca e que conseguiram viver nas suas vidas a vontade de Deus, o Evangelho, os mandamentos de Deus. Mas hoje nós pouco olhamos para eles. A nossa referência hoje, quais são? Quais são as nossas referências? São poucas referências que temos de santos, porque não conhecemos, porque na realidade não temos tempo para conhecer, porque na realidade estamos atrás de tantas coisas. São Bento, ele quer próprio colocar que nós estamos buscando essa herança eterna. E para buscar a herança eterna devemos saber rezar bem, falar com Deus, escutar a Deus, rever a nossa vida diante de Deus e trabalhar. E o trabalho deve ser um trabalho que não é um trabalho que seja qualquer coisa. É um trabalho que é um trabalho para Deus. Nós contribuímos com o nosso trabalho para a construção do reino de Deus. Então, o nosso trabalho, por mais que ele possa parecer pequeno ou possa parecer insignificante, ele pode contribuir para o bem da humanidade. E ele contribui para o bem da humanidade. Se eu ofereço todo esse meu trabalho
a Deus. Se eu trabalho diante de Deus, se eu trabalho para me encontrar com Deus no trabalho e pelo trabalho, porque nós estamos aqui para quê? Para conhecer a Cristo. E se nós estamos aqui para conhecer a Cristo, tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Toda a nossa vida deve contribuir para esse encontro com Deus. Agora cabe a nós nos encontrarmos com Deus, desejarmos ardentemente encontrar com Deus, buscarmos encontrar a Ele. Nós que estamos no mosteiro deveríamos ser aqueles que deixam tudo para encontrar com Deus, para procurar viver desta herança eterna. E deixa tudo, quer dizer o quê? Quer dizer deixar os seus sonhos, deixar suas vontades, deixar seus desejos. Então, um monge que entra no mosteiro para se realizar, porque é bonita a vida do monge, né? Muitos acham que o monge não trabalha. Às vezes, uma vez ou outra, quando eu fui encontrar com meus primos, eu ouvia assim de canto: não faz nada na vida, né? Ele não faz nada na vida, está lá na igreja, não faz nada. Deixa ele passar um dia aqui com a gente, ele vai ver o quanto nós não fazemos nada, o quanto nós às vezes trabalhamos mais do que os outros, mas fazemos por amor a Cristo, e nós procuramos permanecer nesse amor a Cristo e lutar todos os dias para permanecermos nessa vontade de Deus. O monge é aquele que entra no mosteiro para lutar contra as suas vontades. Ele entra no mosteiro para deixar as suas vontades, para abraçar a vontade de Cristo, para entrar nesta vida e realizar na sua vida a vontade de Cristo. Esta deveria ser a vocação do monge, que não é uma vocação tão diferente, quer dizer, tão especial, porque o monge, ele deve ser um bom cristão, quer dizer, deve viver o Evangelho, só que sem ter posses, sem ter bens, porque tudo ele deve depender do mosteiro. Ele deve saber que o que ele tem é o mosteiro que oferece para que ele possa viver bem a sua vida. E ele trabalha para que o mosteiro também possa se manter, possa também formar outros monges, e para que também possa ajudar o povo de Deus. Então o monge é aquele que, se ele sai do mosteiro, ele não tem nem o ônibus a passar, o dinheiro da passagem do ônibus, porque ele deve deixar tudo. Não é uma vida de escolha, sabe? Não é que trocamos de profissão. Entro no mosteiro, então depois eu posso mudar de profissão. É uma escolha para a vida. E é uma escolha para a vida inteira. Por isso precisamos sempre manter o foco, sempre lutar contra o mal, porque muitas vezes o mal quer derrubar próprio o monge, quer tirar o monge do seu estado de vida,
para que ele não possa alcançar esta herança eterna. Porque quando um monge cai, às vezes cai outro junto com eles. Eis que São Bento, ele próprio, ele vai dar as diretrizes para que o homem, o monge, a monja, possa alcançar a vivência do Evangelho, possa alcançar a plenitude do Evangelho. Por isso o monge, ele deve ser uma pessoa mais centrada, sem excessos, sem muitas mordomias de excessos. Deve procurar viver na simplicidade e diante de Deus todos os dias, em todos os momentos. E agradecemos a Deus por ter inspirado São Bento, por ter nos colocado São Bento para escrever esta regra. Ele é o pai de todos os monges do Oriente, porque o que ele deixou, esse legado que ele deixou, essa regra que ele deixou, formou tantos santos. E nós temos esta possibilidade de aprender com ele. Não só nós monges que procuramos viver aqui dentro do mosteiro, todos. Porque, como eu disse, o que São Bento escreveu, ele escreveu para ser um bom cristão. Se você quer ser um bom cristão, pode ler a regra de São Bento, pode ver aquilo que São Bento escreveu. É claro que tem coisas que você não poderá colocar plenamente em prática, mas tem muita coisa que você pode colocar em prática na sua vida. Tem muita coisa. E dessa forma, caminhar para receber esta herança eterna. Caminhar para permanecer diante de Cristo. Que o Senhor nos ajude na nossa vida a permanecermos sempre vivendo os mandamentos de Cristo, conhecendo a Ele, como nos diz, Deus nos amou tanto. Então, cantemos hinos, salmos, louvores, trabalhemos por Ele, trabalhemos para Ele. A nossa vida deve ser um caminho para encontrar a Cristo. Então, caminhemos para Ele. Não tenhamos medo, não tenhamos receio. O mundo quer que nós corramos, quer que nós não escutemos a voz de Deus. E a primeira coisa que Bento nos ensina é: escutai, filhos, escutai a palavra de Deus. Porque se nós não deixamos a palavra de Deus entrar na nossa vida, se nós não deixamos a palavra de Deus transformar a nossa vida, que cristãos seremos? Como que nós podemos seguir a Cristo se nós não escutamos a sua palavra? Se nós não deixamos essa palavra entrar, transformar a nossa vida? Se nós não deixamos essa palavra cortar o nosso interior, cortar, tirar aquilo que é mal, aquilo que nos afasta dele? Se nós vivemos só de rancor, de ciúmes, de invejas, isso é os pagãos que devem viver. Nós devemos viver o Evangelho, devemos viver a misericórdia, o perdão, a paciência, mas sobretudo devemos buscar viver a Cristo, espelhar em Cristo e colocar em prática os seus mandamentos. Que o Senhor nos ajude cada dia para que nós possamos, de fato, alcançarmos a vida eterna. Que bonito seria e que bonito será. Um dia não estaremos aqui. Estaremos experimentando a herança eterna. Todo o sofrimento que passamos, tudo o que passamos aqui na terra, que parece muito, que às vezes parece que não tem fim, o sofrimento aqui na terra,
nós veremos que valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo, porque alcançamos o objetivo, alcançamos a graça de Deus, permanecemos com Cristo. Então um dia seremos todos na morada celeste. Estaremos lá intercedendo por aqueles que ainda estarão aqui, mas estaremos lá recebendo a promessa de Cristo. Esse é o nosso objetivo, alcançar a promessa de Cristo. Que Deus nos dê a força, nos dê a coragem e que nós possamos olhar em São Bento e nos outros santos para que possamos ter cada vez mais a força e a coragem e para caminharmos firmes, retos com Cristo nessa vida.